Olá, balzaquianos! Tudo bem com vocês? Há quanto tempo que eu não gravo um vídeo para o nosso canal? E hoje vamos falar de mais polêmicas. Afinal de contas, futebol é sempre polêmica. E uma das grandes polêmicas existentes no futebol é a questão: o Palmeiras tem ou não tem Mundial? Esta é a questão que muito se faz nos dias de hoje. E isto serve de combustível para os rivais do Alviverde poderem tirar uma casquinha, dizendo que o Palmeiras nunca foi campeão mundial. Para nós entendermos um pouco da história da Copa Rio, que foi conquistada pelo Palmeiras em 1951, temos que voltar também um ano antes no tempo, mais precisamente em 1950. Em 1950, o Brasil organizou a Copa do Mundo. Era o quarto Mundial da história, já que em 1930 nós tivemos o Uruguai como campeão, em 1934 e 1938 tivemos a Itália como bicampeã mundial, depois, por causa da Segunda Guerra Mundial, o torneio deixou de ser disputado por 12 anos e voltou finalmente em 1950 com o Brasil sediando esse torneio. Pois bem, a expectativa era muito grande que o Brasil finalmente conquistasse o seu primeiro título mundial no futebol. O Brasil tinha um grande time e foi fazendo uma grande campanha ao longo do torneio. Só que de forma inesperada, jogando contra o Uruguai no Maracanã, no dia 16 de julho de 1950, jogando ainda pelo empate, o Brasil fez 1-0, sofreu o empate e depois sofreu o segundo gol. Resultado: Uruguai 2, Brasil 1. Uruguai bicampeão do mundo. Esta foi a maior tragédia do futebol brasileiro. Tragédia essa que perdurou por muitos anos. Talvez tenha sido substituída pela derrota de 7-1 para a Alemanha como a maior tragédia do futebol brasileiro. Mas até então, durante anos, mesmo nós que não éramos nascidos na época, sempre soubemos dessa história da grande tragédia do Brasil na Copa de 1950. Pois bem, essa derrota dolorosa na Copa deu ensejo para que a CBD, que na época era quem dirigia o futebol brasileiro, antes de ser sucedida pela CBF, fez com que a CBD, com a supervisão da FIFA, organizasse um torneio de clubes. O nome dado a esse torneio foi Torneio Internacional de Clubes Campeões. E o troféu oferecido ao campeão foi oferecido pela Prefeitura do Rio de Janeiro e chamado Copa Rio. Pois bem, nesse torneio, 8 equipes foram convidadas a participar. Palmeiras e Vasco, porque eram os campeões do Campeonato Paulista e do Campeonato Carioca, né? Até então não havia torneio nacional aqui no Brasil. O Rio-São Paulo começou a ser disputado um ano antes, em 1950. Portanto, os campeonatos estaduais eram os mais importantes do país, né? E o torneio de São Paulo e Rio eram os dois maiores. Portanto, o campeão paulista e o campeão carioca eram considerados os melhores times do Brasil na época, então eles foram convidados a participar. Mas 6 equipes do futebol internacional também foram convidadas a participar. Nós tivemos aqui do nosso continente o Nacional de Montevidéu. Depois, do continente europeu, nós tivemos Juventus da Itália, o Estrela Vermelha da antiga Iugoslávia, o Olympique de Nice da França, e o Sporting de Lisboa, de Portugal. Portanto, essas 8 equipes, elas foram divididas em 2 grupos de 4, uma sede no Rio de Janeiro e uma sede em São Paulo. Curiosamente, quando a FIFA organizou o seu primeiro Mundial em 2000, também aqui no Brasil, ela pegou esse modelo da Copa Rio de 1951, estabeleceu 2 sedes, uma em São Paulo e em Rio, com 4 times em cada chave. A única diferença é que na Copa Rio, os 2 primeiros de cada chave se classificaram para as semifinais, sendo que no Mundial de 2000, apenas o campeão de cada chave que saiu para disputar o título. Pois bem, voltando à Copa Rio, ela foi disputada
Uma sede em São Paulo, outra sede no Rio de Janeiro. 4 times em cada chave. Os times jogaram entre si e os 2 primeiros se classificaram para as semifinais. Ok? Pois bem, nas semifinais, o Palmeiras ele enfrentou um Vasco em 2 jogos. E depois de uma vitória e um empate, ele se qualificou para a grande final contra a Juventus de Turim. Também em 2 jogos. E os 2 jogos foram realizados no Maracanã. No primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 1-0. No segundo jogo, a Juventus estava vencendo por 2-1 quando o centroavante Liminha empatou a partida. Com esse resultado, o Palmeiras se sagrou campeão da Copa Rio. Detalhe, neste dia no Maracanã, mais de 100 mil pessoas assistiram essa final. Logicamente que não eram 100 mil palmeirenses. A grande parte era a torcida carioca que prestigiou o Palmeiras nessa final. O Palmeiras foi campeão e naquela época ele foi celebrado pela maioria dos órgãos de imprensa aqui do Brasil como campeão mundial. Nós temos como maior exemplo a Gazeta Esportiva aqui de São Paulo, que na sua primeira página estampou Palmeiras campeão do mundo. E assim o Palmeiras foi celebrado pela imprensa, pela opinião pública, pela torcida em geral como um campeão mundial. Na volta para São Paulo, o Palmeiras passou por várias cidades e desfilou em carro de corpos de bombeiros por várias delas. E quando chegou aqui, na capital, na estação Roosevelt, estima-se que foi recepcionado por mais de 1 milhão de pessoas para celebrar o grande feito do Palmeiras, que foi um grande feito do futebol brasileiro. Essa conquista foi tão importante que, de uma certa forma, ela serviu para resgatar um pouco da autoestima do brasileiro que havia se perdido na derrota na final da Copa de 50. Então foi considerado por muitos anos o maior título do futebol brasileiro, essa conquista da Copa Rio pelo Palmeiras. Ok, só que os anos passaram e essa conquista acabou ficando esquecida no passado, porque ela não teve continuidade, na verdade. Em 1952, o Fluminense também chegou a disputar a Copa Rio, mas um pouco diferente. Quem organizou essa Copa Rio foi o próprio Fluminense. Por causa do advento dos seus 50 anos de fundação, ele organizou essa Copa Rio e ele ganhou numa final contra o Corinthians o título. Mas nunca foi celebrado da mesma forma que a Copa Rio de 51. E também nunca foi questionada a sua legitimidade como mundial. Pois bem, os anos passaram e mais precisamente em 2001, por ocasião dos 50 anos da conquista, os dirigentes do Palmeiras eles resolveram elaborar um dossiê, um documento bem detalhado, bem pesquisado, para enviar à FIFA, reivindicando a conquista da Copa Rio como um mundial. Pois bem, esse dossiê chegou às mãos da FIFA e por muito tempo ficou lá encostado, não foi apreciado. 6 anos depois, mais precisamente em 2007, a FIFA deu o seu primeiro reconhecimento. Ela mandou um fax para a CBF, por sua vez, mandou um fax para o Palmeiras, onde estava sendo comunicado que o Palmeiras havia sido reconhecido como campeão mundial. Aí vem a brincadeira do fax que muitos fazem, né? A brincadeira do fax vem justamente dessa ocasião, quando a FIFA mandou o fax para a CBF mandou o fax para o Palmeiras e ficou essa brincadeira. Portanto, essa questão do fax não tem nada a ver com a unificação dos títulos brasileiros. Então o pessoal, para brincar, acaba misturando tudo no mesmo saco, né? Então a questão do fax ela vem dessa ocasião, quando a FIFA reconheceu o Palmeiras como campeão mundial. Ocorre que nem um mês depois, ela voltou atrás, porque outros clubes começaram a pleitear também outras conquistas como o Mundial, e aí a FIFA se viu acuada e voltou atrás e jogou a questão para o Comitê Executivo. Daí ela falou que o Comitê Executivo, no final daquele ano de 2007, ia decidir a questão. Pois bem, quando chegou no final daquele ano, o Comitê Executivo se reuniu e acabaram decidindo não reconhecer o Mundial do Palmeiras. E a FIFA ainda disse mais, que o primeiro campeão mundial tinha sido o Corinthians em 2000. Portanto, nem as Copas Intercontinentais foram consideradas mundiais pela FIFA. Apenas as Copas organizadas por ela a partir de 2000, e o Corinthians sendo o primeiro campeão. Pois bem, o tempo passou
E quando chegou 2014, por ocasião da Copa aqui no Brasil, o comitê voltou a se reunir e nessa época fazia parte do comitê o ex-presidente da CBF, Marco Paulo Del Nero, que também era integrante da FIFA. Então, Marco Paulo Del Nero, juntamente com o então ministro dos esportes, Aldo Rebelo, palmeirense também, eles aproveitaram a ocasião da Copa do Mundo e voltaram a colocar esse assunto em pauta para a FIFA. E na reunião do comitê executivo que foi realizada aqui no Brasil, a FIFA voltou a considerar o Palmeiras campeão mundial. E isso foi até registrado numa ata da FIFA, desse comitê executivo, né? Pois bem, então o Palmeiras voltou a ser campeão mundial. A FIFA depois, mais tarde, voltou a enviar um comunicado para o próprio Aldo Rebelo, ratificando a sua decisão. E assim o Palmeiras passou a ser considerado campeão mundial pela FIFA. No entanto, continuou sendo esnobado pela grande parte da imprensa e da opinião pública. Pois bem, passada a gestão de Joseph Blatter, daí foi eleito o novo presidente da FIFA, o italiano Infantino, né? E em 2017, quando ele resolveu reconhecer as Copas Intercontinentais como mundiais também, a pedido da Conmebol e da UEFA, ele voltou a desconsiderar o Mundial do Palmeiras. Então, vemos que desde 2001 existe essa grande polêmica que nunca se acaba, né? O Palmeiras desde 2001 enviou o dossiê para a FIFA, pleiteando essa conquista. No primeiro momento foi reconhecido em 2007, voltaram atrás. Em 2014 voltou a ser reconhecido, novamente em 2017 voltou atrás. Mais recentemente aqui no Brasil, no encontro com o presidente Bolsonaro, o presidente da FIFA, Infantino, voltou a reiterar que não reconhece a Copa Rio como mundial. Então é uma grande polêmica que não tem fim. Então fica essa a grande questão que vai se prolongar até que o Palmeiras ganhe um mundial organizado pela FIFA. E você, torcedor, o que você acha? Você, balzaquiano, você acha que o Palmeiras é campeão mundial ou não? Eu sou palmeirense, como todos sabem. Eu, particularmente, acho que deveria reconhecer, não pelo fato de eu ser palmeirense, mas pela própria história da competição, pelo contexto em que ela foi disputada, a forma como ela foi disputada, a forma, o que representou para o país aquela conquista. Então, na minha opinião, deveria ser reconhecido. Mas já que não reconhece, então nós palmeirenses temos que nos contentar com o nosso próprio reconhecimento. E você, amigo, você reconhece o Palmeiras campeão mundial ou acha que a Copa Rio não passa de pinga 51, né? Para descontrair um pouco. É isso aí, meus amigos. Hoje a polêmica foi essa. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam, façam inscrição no nosso canal. Ainda dá tempo, queremos turbinar cada vez mais esse canal. Faça a sua inscrição, curta os nossos comentários, os nossos vídeos. E contamos com você para que esse canal ele possa crescer cada vez mais, tá ok? Um grande abraço a todos e até a próxima polêmica. Tchau!